A paz do Senhor, irmãos. Boa noite, que a paz esteja conosco. Nós todos aqui sabemos o quanto é uma responsabilidade trazer uma palavra, né? A palavra do nosso Pai, do nosso Deus, em todo qualquer lugar que o Senhor nos levar, seja uma pessoa que vai escutar a palavra, é uma grande responsabilidade. Quando o pastor me convidou há 3 semanas atrás, não morri, permaneço firme aqui, achei que ia morrer. Logo que eu terminei de responder para ele que sim, o Senhor falou algo muito duro ao meu coração. Ele disse: onde está o teu coração? E aí, desse dia, há 3 semanas atrás, durante todos os dias ou semanas, o Senhor vem falando sobre o coração. Então, no lugar que eu vou, no meu trabalho, ou quando eu venho na igreja, na intercessão, os lugares aonde eu piso a planta dos meus pés, o Senhor veio falando. Aquilo me impactou na hora. Senhor, o que tu queres dizer? Onde está o teu coração? E aí o Senhor foi falando, e eu dizia: Senhor, são palavras duras. E aí o Senhor dizia: mas tu vai falar, porque tu vai me obedecer. E hoje eu estou aqui para obedecer ao Senhor. O Senhor sabe que sem Ele eu não sou ninguém, eu não sou nada. E com certeza, se o Espírito Santo de Deus não falar na minha boca, não vai sair nada. Mas em nome de Jesus, Ele está aqui, aleluia. Ele já se faz presente nesse lugar, glória a Deus. E eu creio que assim como o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração, Ele vai falar ao coração de vocês poderosamente nessa noite. Nós não vamos sair daqui vazios, nós não vamos sair daqui entristecidos, nós não vamos sair daqui pensando porque eu fiquei em casa com essa chuvinha. Não, nós vamos sair daqui, aleluia. Oh, glórias a Ti. Nós vamos sair daqui glorificando o nome do Senhor, aleluia, porque Ele já está nesse lugar, glória a Deus. Tu és santo, Tu és digno, Senhor. Oh, glorifico o Teu nome nessa noite. E em nome de Jesus eu entrego tudo diante da Tua presença. Irmãs, o Senhor deu uma palavra lá em Lucas. Eu gostaria que os irmãos abrissem. Aleluia, Senhor. Eu vou ficar aqui glorificando e glorificando. E eu não tenho vontade de parar, porque a presença do Senhor é muito forte. Aleluia, Jesus. Lá em Lucas 12, 32 a 34. Glórias a Deus. Oh, Deus poderoso, Deus santo. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 12, 32 ao 34 diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm, dê esmolas, façam para vocês moças que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Oh, aleluia, o Senhor repetiu: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E aí eu fui pesquisar, irmãos, o que fala sobre coração na Bíblia, o que é o coração na Bíblia. E aí eu pesquisei, trouxe aqui para ler para os irmãos, que diz assim: o coração na Bíblia tem a ver com a nossa personalidade, a necessidade de transformação espiritual e a importância de uma relação com Deus baseada na fé e no amor. Ou seja, é muito forte, né? O que tem dentro do nosso coração? Eu pergunto hoje: o que está no seu coração? Quais são as suas prioridades? O que te move? Nós estamos aqui na igreja, nós dizemos que nós amamos o Senhor, nós dizemos que Ele é tudo que nós temos, mas o que realmente está movendo o seu coração no dia de hoje? Se colocassem um detector de verdade, de mentira em nós, o que sairia nesse detector? O que está movendo o teu coração? E se o Senhor tirar? E se o Senhor não der? E se o Senhor fechar? E se o Senhor disser não? O teu coração vai continuar nele? O Senhor falou palavras muito duras. O Senhor disse:
que o meu povo está brincando comigo. E eu disse: Senhor, são palavras fortes, mas tu vai falar porque está chegando a hora. Aleluia. Está chegando o tempo. Oh, glória a Deus, que o noivo vai chegar e ele já está batendo as portas. E aí o Senhor disse: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Não estão me buscando, não estão me adorando, não estão jejuando, não estão lendo a palavra, não estão me vendo como fogo. Esse mundo é passageiro, aleluia. Esse mundo não é para nós. Vocês vieram da terra celestial, disse o Senhor. E eu disse: Senhor, então fala. Aonde nós estamos errando? Fala, Jesus. Aonde nós podemos melhorar? Aonde nós estamos falhando? O que nós estamos intensificando? Que nós estamos tirando o foco de Ti? E o Senhor deu uns pontos para eu falar do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa realidade, o que realmente, irmãos, a gente faz. Mas antes eu queria falar essa frase para vocês, que diz assim: as suas prioridades revelam onde está o seu coração. Onde está o seu coração revela onde está o seu tesouro. E onde está o seu tesouro, ali você está sendo governado. Mas eu não faço nada, irmão. Eu não falho. Se eu falho, eu peço perdão. Eu vou na igreja, eu busco. Mas às vezes nós deixamos que alguma coisa ou alguém nos governe. Que se aquela pessoa não fizer, se aquela pessoa não sorrir, se aquela pessoa não falar, parece que o nosso mundo inteiro acaba. Se o Senhor não promover, se o Senhor não fazer, se o Senhor não levar, se o Senhor mandar sair, parece que o mundo inteiro acabou. Irmãos, se nós agirmos dessa forma, é porque não é o Senhor que está nos governando. Nós precisamos amar o Senhor até que nada mais importe. Essa frase é tão linda, né? Luciano Subirá que fala. Ela é tão linda, ai que lindo. Mas só Ele deve saber o que custou o Senhor dar essa frase para Ele. O que é até que nada mais importe. Será que nós buscamos o Senhor até que nada mais importe? Você já buscou o Senhor no dia em que foi tudo te tirado? Eu já. Você já buscou o Senhor no dia em que você se sentiu um lixo? Eu já. Você já buscou o Senhor no dia que Ele te disse: eu não vou te dar, Senhor, mas eu preciso, mas tu vai depender só de mim. Senhor, que alguém fale alguma coisa. Não, tu vai depender da minha voz, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, eu sou quem te sustenta, quem te alimenta, eu sou aquele que tudo posso fazer na tua vida. E aí a gente fica ali relutando, mas o Senhor quer dependência, irmãos. E Ele falou sobre as circunstâncias. Foi a primeira coisa que o Senhor falou. Eu não vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia, mas eu vou ler aqui. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Diz assim: alegre-se sempre, orem continuamente, dê graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Jesus Cristo para nós. Aleluias. É tão difícil, né? Louvar, adorar, se alegrar. Irmã, como eu vou orar? Como vou me alegrar se está acontecendo tal coisa? É um absurdo. Mas quem te move? Aleluias. Quem te move? Tu caminhas por quê? Tu oras para quê? Tu jejuas para quem? Se é o nosso Senhor que nos move, nada pode nos abalar. Aleluias. Nada pode nos tirar do nosso Senhor, nada pode tirar o nosso foco. E o Senhor diz que nós estamos perdendo o propósito original. Qual é o propósito original? É os ministérios. Não, irmãos, não é. O propósito original é vir na igreja. Temos que vir na igreja. A palavra diz que nós temos que estar em união com os irmãos. E temos que servir, porque servir o Senhor sagrado, quando nós servimos,
Mas qual é o propósito original? O Senhor vai me fazer uma pregadora em muitas igrejas. Não, irmãos, é a vida eterna, aleluias. Nós estamos perdendo o prazer de viver pela vida eterna. Nós vivemos pelas coisas materiais. Nós vivemos ou pelo marido, ou pela esposa, ou pelo filho, ou pela casa própria, ou pelo carro, ou pelo carro melhor. O Senhor quer que nós estejamos tudo isso. É pecado, irmã, eu desejar isso? Claro que não, irmãos. A palavra diz que o Senhor quer te dar o melhor desta terra. O melhor. Mas quando Ele vai te dar o melhor? Quando isso não mudar o teu coração. Quando isso não mudar o fato de que tu tens que estar na presença dEle incondicionalmente. E o Senhor fala que o mais importante para Ele é a nossa alma. Existe uma palavra que diz que se tiver que cortar um membro, se Ele tiver que tirar um membro, os olhos, os braços, as pernas, para que nós possamos entrar na Nova Jerusalém, Ele vai tirar. Então, vamos olhar para o nosso coração hoje. Eu estou falando tudo isso sabendo que foi primeiro para mim. Eu estou falando tudo isso sabendo que foi duro porque eu senti. Foi duro porque eu chorei. Porque eu clamei e disse: Senhor, tem misericórdia da minha alma. Não deixa, Senhor, que nada venha roubar o meu coração nessa terra, porque eu quero ver a tua face. E o Senhor diz: mas o povo perdeu a vontade de ver a minha face. Eu preciso de um povo que me adore acima de todas as coisas. Eu preciso de um povo que clame, ainda que tudo esteja caindo por terra imunda, porque essa é a paz que excede entendimento. A gente passa pelo irmão e diz: a paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmão. O que é a paz do Senhor? Irmão, é eu estar lá feliz com a minha família, com o meu emprego, com o meu carro bom, e tudo certo. Passei no final de semana, eu vou na minha igreja maravilhosa. Não, irmãos. A paz do Senhor é quando você está sem nada, é quando a geladeira está vazia, é quando você perdeu o emprego que mais ama, é quando você está no emprego que você não quer ir, mas o Senhor disse: eu sou prova viva. O Senhor diz: vai, tu vai, porque tem coisa para te aprender lá e eu quero te forjar, e tu vai porque tu é minha. É quando o Senhor tira. É quando acontece alguma coisa ruim, que nem foi o Senhor, mas você permanece, você não diz assim: o Senhor me esqueceu, o Senhor que deixou, mas por que, Senhor? O Senhor não quer que nós perguntamos por quê. O Senhor quer que a gente só adore. Isso é tão difícil, né? Eu estou falando isso sabendo que é difícil, sabendo que é complicado, mas se o nosso coração, a nossa dependência está no Senhor, nós temos que ser como Paulo foi, né? Se eu viver, se eu morrer, não importa. Então eu vou fazer o que tu queres. Mas eu não vou falar aquilo para aquela irmã, não, para aquela irmã não. O que ela vai pensar de mim? Mas quando tu aceitastes ao Senhor, não é mais tu que vive, mas Cristo precisa viver em ti. Aleluias! Cristo precisa viver em nós. E quando que Cristo vive em nós? Quando nós fazemos e obedecemos, quando nós buscamos, nos importando com o que temos, quando nós não olhamos para o irmão e dizemos: mas olha ali, ele não serve, ele não adora, ele não atende, ele não faz, e ele tem. Por quê, Senhor? Porque o Senhor dá muito mais valor à nossa alma, aleluias. O Senhor dá muito mais valor a ti. O Senhor dá muito mais valor. Se você vai estar nele, e se ele tiver que não dar, ele não vai dar. E outra situação que o Senhor colocou são coisas do passado. O Senhor disse ao meu coração: filha, os meus filhos ainda carregam muitas tristezas, tem muitos traumas, tem muitas dores, tem muita angústia, tem falta de perdão. Aleluia. Nessas 3 semanas o Senhor me levou
a pedir perdão para uma amiga, a pedir perdão. Eu disse: Senhor, eu não quero perder minha salvação por isso, por uma falta de perdão, irmãos. Você perder a Nova Jerusalém, você não abraçar o Senhor, você não ver a face dele, não vale a pena. E aí ele disse: precisa ver um coração limpo, meu povo precisa perdoar, precisa tirar as tristezas, as mágoas, precisa olhar para o outro como se amá-lo, como se fosse a si mesmo. É preciso isso, porque não vai entrar sujeira, não vai entrar impureza, não vai entrar nada que não seja e não provenha do meu fruto do Espírito na Nova Jerusalém. E você quer entrar na Nova Jerusalém? Irmãos, diz amém, aleluia. Glorifique o Senhor, porque Ele está aqui, Ele se faz presente nesse lugar, aleluia. A palavra é dura, mas é porque Ele nos ama, Ele não quer perder a nossa alma, Ele não quer que nosso coração se perca. E Ele disse que pessoas feridas não podem curar. Como o Senhor vai te usar? Senhor, me usa. Às vezes a gente ora, né? Me usa, Senhor, fala comigo, me usa na vida do irmão, da irmã. Ai, faz isso, faz aquilo. Mas se você está ferido, nós chegarmos no hospital e o médico está machucado, como ele vai nos ajudar? Ele está sentindo dor, pessoas com dor não conseguem ajudar as outras. E também o propósito nessa terra é que nós possamos servir, porque se nós não falarmos a palavra para o irmão que não conhece o nosso Senhor, como ele vai saber que existe um Deus que tudo faz e tudo pode? Então ele quer cura, ele diz: eu te curo nessa noite, eu te lavo com o teu Espírito. Mas Senhor, é muito difícil, a gente fala, mas isso está muito tempo dentro de mim. Mas Ele diz: eu te lavo, eu te renovo, porque Tu és minha, Tu és meu, aleluias. Oh, o Senhor fala: só se prostra, só me adora, só confia, porque eu estou aqui, eu sou para a igreja. Essa igreja é minha, diz o Senhor. Essa igreja é constituída por mim, diz o Senhor, aleluias. Vocês, nós somos a igreja. Quando o Senhor diz: essa igreja é minha, olha que honra, olha que prazer. Ele está dizendo: vocês são meus, estão na palma das minhas mãos, gravados nas palmas das minhas mãos, e não há nada que possa tirar. Se você tiver o coração em mim, se o seu foco estiver em mim, se o seu foco estiver na minha presença. E ele falou do dinheiro, irmãos. O Senhor disse que o dinheiro move muitos de nós. Eu não estou dizendo que o dinheiro, irmão, mas olha, é tudo caro. A gente precisa do dinheiro, a gente precisa. Mas o Senhor fala, lá em Mateus 6,33, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, aleluias, e todas as coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois amanhã trará as suas próprias preocupações. O Senhor sabe que tu precisa, Ele sabe que tu necessita, mas Ele não tem que nós ficamos presos no dinheiro, presos naquilo que só Ele pode dar. A porta que Deus abre e a porta que Deus fecha depende só do Senhor. Só depende dele se Ele vai te dar ou se Ele não vai te dar. E quando que Ele dá? Quando o teu coração está pronto para não se corromper. E quando que Ele tira? Quando Ele sabe que aquilo vai te afastar dele. E será que Ele fica feliz? Não, irmãos. Você fica feliz em tirar algo do seu filho? Hoje eu tive que dizer um não para a Vitória. Ela queria brincar com um amiguinho. O amiguinho não era bom para ela. E eu disse: não. Tu viu Jesus nele? Tu viu que ele mentiu para a mamãe, olhando nos meus olhos? Tu mente assim? Não, mamãe. E Jesus se agrada a Vitória. Não, mamãe, mas eu queria brincar. Não, Vitória. Tu vai brincar com aqueles que o Senhor colocar no teu caminho. Com ele tu não vai brincar. Eu fiquei feliz? Não. Ela se jogou no sofá e ficou quieta, como eu nunca vejo a Vitória. Agitada. Ficou lá um tempão, com a cabeça baixa e chorando. Mas esse não,
esse não foi necessário. Porque eu amo ela, porque eu cuido dela, porque ela é minha filha amada. E todos vocês, e todos nós que estamos aqui nessa noite, somos filhos amados do Senhor. Somos obras preciosas do Senhor. Enquanto eu orava um dia desses, na madrugada, o Senhor me fez lembrar da pedra preciosa, né? Que é feito com a pedra preciosa. Ele disse, vai lá e olha, pesquisa. O que é feito com a pedra preciosa, chegar a ser aquela pedra maravilhosa. E aí eu fui, pesquisei, e passa por muitos processos, passa por muitas coisas, é dolorido o processo. Eu disse, meu Deus, o que o Senhor está querendo dizer? Que vocês têm que passar por esse processo para chegar até mim, para me ver, para me adorar, para me bendizer, para chegar até a Nova Jerusalém que eu já preparei para vocês. E depois ele disse outro ponto. E esse é o último, irmãos. Ele falou dos lugares. Lugares, filha, não são só lugares. Trabalho, amigos, parentes. E aí o Senhor me trouxe a palavra de Gênesis 12, 1. Que quando o Senhor fala de Abraão, aleluia, o Senhor diz assim. O Senhor diz assim. Agora um pouquinho. Aleluia, Jesus. Ora, Gênesis 12, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E aí ele disse, eu te abençoarei, e exaltarei o teu nome, eu me engrandecerei, o teu povo será imenso. E ele falou várias coisas, mas às vezes a gente não quer sair, a gente quer ficar. Aí o Senhor diz, aquele amigo não é mais para ti. E a gente continua. E o Senhor diz, sai desse meio. E a gente diz, mas é minha família, meus parentes. Aí o Senhor diz, teus parentes são os de dentro da tua casa. Tu vais orar, tu vais clamar por eles. E eu vou fazer o que tiver que ser feito. Mas tu vais sair daí, porque aí não é mais para ti agora. Nesse momento não. Tu és meu, tu és separado, tu és escolhido. E aí a gente sai fora do propósito, porque a gente teme, né? Eu lembrei, enquanto o Senhor dava essa palavra do Abraão, quando eu sofri meu acidente de moto. Eu comprei uma moto, desobedecendo ao Senhor, porque o Senhor disse que eu te dei o carro, ele está lá na garagem, por que tu vai comprar uma moto? Daí eu disse, não, eu não vou andar com carro, eu não consigo, e sabe que o poder das palavras é forte, né? Eu não consegui, porque eu profetizei que eu não ia conseguir. E aí eu comprei a moto e eu sempre dizia que eu comprei porque eu me efetivei. Eu dizia, Senhor, o meu sonho é me efetivar. Eu preciso me efetivar. E Deus sabe que eu precisava, mas eu não estava preparada. E aí eu me efetivei, comecei a trabalhar 40 horas na prefeitura. Eu sempre trabalhava no estado, na prefeitura, aquela correria do ônibus, não comia, não ganhava carona, andava a pé com bolsa pesada, enfim. E aí o Senhor achou por bem de me dar, Ele me deu. Infelizmente, eu não soube receber aquilo. E aí eu comprei a moto, já comecei a desobedecer, que agora eu sou afetiva, eu falei, vou na moto. E eu caía todo dia. Irmãos, pensa todo dia, sem uma quilômetro de bicicleta, querer comprar moto, né? Desobediência sem comprar. E aí eu fiquei a louca da escola. Eu não atendia ninguém, eu não atendia os de casa, eu ficava só em cima de livro, só fazendo aula, só pesquisando, aula. Mas agora eu tenho 40, agora eu tenho que fazer agora. E aí um dia eu fui dormir, eu nem orava direito, eu só dizia, Senhor, obrigada por esse dia, Senhor mesmo de ontem, um absurdo. Eu amo ler a Bíblia, eu amo a palavra de Deus. E uma coisa eu aprendi nesse tempo, que
Quando a gente começa a dormir em cima da palavra, está faltando alguma coisa, irmãos. Porque não é possível dormir em cima da Bíblia. A palavra de Deus é maravilhosa, ela nos renova, ela nos fortalece, ela nos modifica, ela nos cura, né? E eu comecei a dormir em cima da Bíblia porque eu queria fazer as coisas da aula, porque ali estava o meu coração. E aí um dia eu fui dormir e tive um sonho. Eu sonhei que eu estava no carro com a estagiária da minha escola. Eu tinha 2 escolas, eram lugares diferentes. Eu trabalhava em uma escola só como agora. E aí eu ia almoçar com a bendita da moto, que o senhor não me mandou mudar. E depois eu voltava. E aí eu tive um sonho que eu estava no carro com a estagiária da escola, ela dirigindo, eu na frente com ela, mais 2 meninas atrás. E aí ela andava, e chegou uma hora que ela começou a desgovernar o carro e eu gritava: puxa o freio de mão, puxa o freio de mão, puxa o freio de mão. E ela não puxava esse freio de mão e a gente caiu no precipício. E aí é como se o senhor me tirou do carro para eu ver. Só eu caí. Eu puxei o freio de mão, levantei ele, o freio de mão ficou na minha mão. As meninas de trás saíram, a menina da frente saiu e eu caí. E aí, e tem mais, eu acho, né? Um carro de 2 portas, sabe? Aí eu acordei e disse: Jesus Cristo, o que vai acontecer comigo? Carro de 2 portas, as meninas de trás saíram, a menina da frente saiu, eu fiquei freio na mão ainda. Aí eu disse: Senhor, daí eu caí, eu comi, porque é assim, né, irmãos? A gente clama, né? Daí quando a gente vê que é só Jesus na nossa vida, né? Aí eu me ajoelhei, daí eu chorei, eu até sei que vai acontecer alguma coisa, Senhor, misericórdia, pelo amor de Deus, mas eu tenho que ir trabalhar, eu já sei que vai acontecer alguma coisa. Isso me mostrou, eu estou desgovernada, eu perdi o freio, eu me enrolei. Orei, botei na mão de Deus, subi na bendita da moto e fui. Na volta, quando vinha almoçar, eu caí de modo bem ali perto da minha casa, em 20, mas eu andava em 20 por hora. Eu caí em 20, assim, porque veio um carro na minha direção, ele estava no celular, e eu achei ele ia bater em mim, mas ele foi, deu tempo dele me ver e foi. Eu fiquei nervosa lá na frente, tipo, lá na porta, eu caí, me escureceu a vista, eu bati o joelho no chão, e ali eu não andei mais. Eu fiquei 7 meses, os irmãos que já me conhecem, que desempenham e sabem, eu fiquei 7 meses fazendo fisioterapia todos os dias. Eu saí dali carregada, porque eu não consegui mais andar. E o Senhor me tirou as pernas. Quando a gente fala, né? Ah, que duro, né? Ah, o Senhor vai me tirar o braço, Ele vai me tirar as pernas. Talvez Ele tire em temporário, irmãos. Que é para você ver que você não está valorizando, ou onde está teu coração, ou para o que você está olhando. O que você está dando importância. E aí eu perdi as pernas, aí eu não conseguia me ajoelhar. Eu já nem me ajoelhava mais, aí eu chorava. Mas eu queria me ajoelhar, Senhor. Mas daí o Senhor dizia: quando tu podia se ajoelhar, tu não se ajoelhou. Agora tu vai clamar do jeito que for, em pé, andando. Tu vai clamar do jeito que der. E tu vai ficar assim, até tu voltar para o teu propósito. E aí, o que vai acontecer? Eu vai dar levada todo dia. O carro que era para ser meu, né? E um dia eu disse: não, precisa me levar mais porque eu vou dirigir. Aí pensa na loucura, né? Minha perna é dura, faltava um tantão ainda para minha fisioterapia. Eu fui, morria, errava a marcha, não conseguia apertar na embreagem, porque daí a perna estava dura e era a perna da embreagem. E ali eu sobrevivi. E o que eu quero dizer para os irmãos sobre isso? Que quando você não faz por obediência, você perde e faz pela dor, e faz na dor, e faz na dificuldade. Mas nós só precisamos ser assim. Nós podemos olhar para o nosso Senhor e saber que Ele pode mudar tudo e qualquer situação. Não há situação que seja impossível. Essa palavra impossível para o Senhor não existe, porque Ele nos constituiu, Ele nos colocou aqui, Ele conhece cada fio de cabelo da sua cabeça. Ele sabe o que você vai dizer antes mesmo de você dizer. Outro dia eu disse da Vitória: o Senhor já sabia que eu ia dizer isso aí. Que ela está pouco, falei. Mas que o Senhor já sabia o que eu ia dizer. Como assim? Como Ele sabia que Ele é Deus? Ele te fez desde o ventre da mamãe, antes de tu o ventre da mamãe, já tinha propósito. E a mesma coisa conosco.
O Senhor sabe se você vai obedecer. Às vezes Ele permite. Perdi no emprego. Ai, perdi amigo. O parente tal não fala mais comigo. E aí Ele vai te olhar. E agora, o que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Tu vai continuar me adorando ou tu vai chorar, tu vai reclamar, tu vai dizer que eu sou contigo, tu vai choramingar, ou tu vai me buscar, ou tu vai clamar? Como? O Senhor diz, aleluia, nada sai do controle do Senhor. Tudo está no controle dele. Tudo está no controle do Senhor na sua vida. Mas, irmã, está tudo desgovernado. Está tudo errado. Eu vivia dizendo isso, Senhor, está tudo errado. Um dia o Senhor disse, para de dizer que está tudo errado. Não tem nada errado. Tu vai passar e tu está passando pelo que tu tens que passar. E aí tu vai se render, tu vai te prostrar, tu vai lembrar. Quando eu estava ali, eu lembrei os momentos assim que só o Senhor esteve comigo. Só o Senhor, Ele tirou tudo, todo mundo. Ninguém, não tinha ninguém. Era só eu e Ele. Até aquela pessoa, aquela amiga que sempre falava, não falou mais. Todo mundo se calmou. E aí eu aprendi que o Senhor quer dependência. Ele quer cada parte do teu ser. Ele quer cada parte do teu coração. Ah, mas é só um pedacinho pro meu filho. Não, ama teu filho. Faz o que o Senhor te mandou fazer, porque é a nossa descendência que Ele colocou nas nossas mãos para nós levarmos para a presença dEle, né? Para não ser construído pelo mundo. Eu não estou dizendo que filho não é importante, marido, esposa, parente, mas nada pode governar o teu coração. Nada pode governar o teu coração. Quando Jó perdeu tudo, e Deus não livre acontecer isso com a gente, não sei se a gente aguentaria, que o Senhor tenha misericórdia na nossa vida, né? Ele não falou contra Deus, ele continuou, e o tudo dele foi tudo. Foi filho, foi posses, foi saúde, foi tudo. E a gente acha às vezes que, igual eu acabei de falar, o Senhor me tirou tudo. O Senhor nunca tira tudo de nós, lá como Ele tirou de Jó. Talvez porque Ele conheça o nosso coração e sabe que a gente ainda não vai aguentar. Mas uma coisa ou outra, às vezes Ele permite. E se não foi o Senhor que permitiu, só adora. Só adora. Nós temos um Pai que tudo pode. Nós temos a palavra de Deus aqui que diz tudo de maravilhoso que Ele fez. Mas Ele ainda pode fazer. Ele ainda faz no dia de hoje. Ele ainda faz nesses tempos. E o que falta para Ele fazer, irmão? Falta fé, aleluias. Falta dependência. Falta se render aos pés do Senhor. Falta limpar o coração de todas as tristezas. Porque não há tristeza que possa nos tirar da presença do Senhor. Porque se Ele é tudo, não existe mais nada. Olha como é forte quando te diz que o Senhor é tudo. Ah, tá, eu sou tudo, mas se tu ficar sem dinheiro, tu já não clama mais. Tu só chora, tu se desespera. E foi essas palavras que o Senhor disse. E por último, isso eu queria que os irmãos abrissem. Por favor, lá em Mateus 15, 8. Mateus 15, 8. Ele disse isso, essa palavra é muito dura, mas o Senhor falou. Mateus 15, 8, diz assim: este povo, e quando ele diz este povo, somos nós em algum momento do nosso dia, do nosso mês, do nosso ano. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoro. E aí eu me joguei no chão. E eu disse, eu não quero te adorar em vão. Já pensou, irmãos? Você sofrer, você renunciar, você passar por essa terra que está difícil de viver, e chegar um dia o Senhor dizer, eu não te conheço.
E aí você pensava, eu dei valor a tantas coisas que não precisava, e agora chegou a minha vez de ver a face do Senhor. Eu não vejo ninguém dizendo que tem ânsia, sede de ver a face do Senhor. A gente tem sede de tantas coisas. Eu lá na minha casa, eu queria tanto fazer minha cozinha. E aí um dia o Senhor disse assim, e se a tua cozinha estiver ali e eu não estiver? De nada vai valer. As pessoas querem tanto coisas grandiosas. E aí o Senhor diz, e o tesouro que você tem que fazer para entrar na terra santa? Cadê as coisas que você tem que fazer para acumular tesouros no céu, na minha presença? E a gente escuta, mas hoje eu estou cansado para orar. Ai, eu vou dormir só hoje, Senhor. E só hoje se estende a semana inteira. Eu não vou jejuar porque eu sinto fome. E aí, uma professora lá da minha escola disse, sabe quantos dias eles ficam dentro do terreiro para receber um outro santo, para receber, a gente sabe, né, que é demônio, para ficar mais forte. Eles ficam 15 dias lá dentro. Quando ela me disse isso, eu cheguei em casa e chorei por bastante tempo, porque ela ia ficar 15 dias deitada numa maca, toda de branco, e ela estava ainda de jejum. O jejum dela é o ano inteiro, de branco, não pode entrar em confusão, não pode isso, não pode aquilo. E ela está fazendo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós que temos um Deus que tudo pode, que tudo faz, que é fiel, que é engrandecido, não fazemos o que temos que fazer. Temos preguiça, damos desculpa. Porque eu não jejuo, porque eu tenho fome, mas a palavra diz que principados e potestades só caem por terra se você orar e jejuar. E aí a hora que o Senhor te usar, e a hora que o inimigo te atacar? Ai, não é inimigo, irmãos. Nós temos que estar fortalecidos no Senhor, porque enquanto nós estivermos nessa terra, existe guerra espiritual. Há uma guerra espiritual travada agora que nós não estamos vendo. Nessas 6 semanas, eu lutei com a guerra travada, enquanto eu dormia, enquanto eu orava. E quando eu digo travada, é de tu ver mesmo, de tu ver o que tu não quer ver. E se tu não tiver revestido, como que tu vai suportar até que Ele venha? A gente canta, né? Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, o que eu vou fazer? Eu vou chorar? Eu vou engamar? Ou eu vou bramar? Eu vou jejuar? Eu vou obedecer? Eu vou ler a palavra? Nós não podemos estar escutando essa palavra. Que nós somos um povo que honra o Senhor com lábios, mas não honra o coração. É muito forte. Eu acredito que todos nós que estamos aqui queremos verdadeiramente fazer tudo o que agrada ao Senhor. Aleluias. E é por isso que o Senhor mandou falar nessa noite. Porque o pai que corrige é o pai que ama. Sabe o que a gente vê na escola? As crianças que mais incomodam, as crianças mais deprimidas, as crianças que batem, as crianças que não conseguem amar as outras e nem entender os defeitos das outras, são aquelas que os pais não corrigem. A gente chama o pai, a gente chama a mãe. Ou ele nunca apareceu, ou quando ele aparece a gente já sabe que a criança até que é muita coisa para o pai e a mãe que ela tem. Porque não foi corrigida, não foi dito não. Mas o Senhor nos diz nessa noite também que nós somos filhos amados, aleluias. Você crê que você é filho amado? Oh, glória a Deus. Que nós somos menina dos olhos do Senhor, que não existe ninguém que cuide de nós como o nosso Senhor. Você pode ter qualquer pessoa em sua volta que cuide de você, mas não tem ninguém que vai fazer o que o Senhor faz. Aleluias. Por isso nessa noite, se existe doença que não foi curada,
tristeza que não foi sarada, se existe perdão que não foi concedido, diga ao Senhor: eu não quero, eu renuncio, porque a tua presença, e nós não vamos aqui mais cedo, a tua presença é o mais importante. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos orar, irmãos? Se coloque de pé. Aleluia. Glórias a ti. Lá em 2 Crônicas 8,14, o Senhor diz que se nós fizermos tudo isso que foi falado aqui, se nós nos rendermos ao Senhor, se nós entregarmos a nossa vida, todas as áreas ao Senhor, se verdadeiramente nós fizermos tudo isso, o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações